Glória a Deus. Então, irmãos, o que nós vamos falar hoje sobre algo tremendo, chamado ágape. Amém? Ágape. Por quê? Porque o ágape é aquilo que faz com que haja a unidade, que haja a koinonia. Amém? Como nós estamos nessa série, né? Nós começamos mês passado falando sobre koinonia, sobre comunhão. E o Senhor ele fala que esse tema, isso não é algo simples, não é algo qualquer. Amém? E ele tem muitas particularidades. Então o Senhor, ele deseja trazer sobre nós a verdadeira revelação do que é ágape, do que é comunhão. Amém? Glória a Deus. Porque, como o pastor declarou, irmãos, para nós, seres humanos, é impossível ter ágape de nós mesmos, da nossa própria carne. Amém? Aleluias. E o Senhor vai nos mostrar isso hoje. Porque, irmãos, quando nós vemos essa palavra, né? Amor, amém? Essa palavra, ela é muito banalizada. Amém? Essa palavra é banalizada. Por quê? Porque quando pessoas pensam em amor, eles já têm uma, como que eu posso dizer, algo construído na sua mente sobre amor. E nesse tempo, agora que nós estamos vivendo, mais ainda se fala do que é amor, né? Amor é concordar com todo mundo, amor é sempre passar a mão na cabeça do outro, amor é sempre concordar com o outro, amor é sempre estar assim de bem com o outro, é sempre estar, sabe assim, com sentimento, sabe assim, top com o outro. E você vai descobrir nessa noite que o amor não é isso. Amém? O amor é algo muito profundo. Glória a Deus. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, ontem a pastora ministrou sobre escatologia aqui, ela iniciou falando, e ela falou algo tremendo, irmãos, que no fim dos tempos, dos princípios das dores, os sinais, é que o amor, por causa da iniquidade, o amor de muito, iria se esfriar. Amém? Então, esse amor, quando ele fala desse amor, que ele está falando propriamente ali, ele está falando do amor da igreja, amém? Do amor da igreja. Porque, irmãos, muitos falam assim, quer ver o sinal dos tempos? Está acontecendo muita coisa ruim no mundo. Porque olha lá, pai está matando filho, está acontecendo um monte de coisa ruim no mundo. Irmãos, isso vai realmente acontecer. Mas, quando o Senhor está falando daquela palavra, ela está falando propriamente para o povo dele. Por causa da iniquidade, o amor de muitos para com ele vai se esfriar, amém? De muitos vai se esfriar. E como muitas vezes se esfria o amor? Primeiramente, quando você deturpa o entendimento sobre o que é o amor, amém? Se você não sabe, não tem compreensão do que é algo, amém? Qualquer coisa que me vendem, eu estou comprando, amém? Se você não tem o entendimento daquilo, qualquer coisa, não, precisa ter amor, tem que ter mais amor. É porque o cristão não tem amor, amém? Mas o Senhor vai trazer isso para nós. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, ela é muito rica, irmãos, ela é maravilhosa. E no grego, existem pelo menos 3 definições de amor, amém? 3 definições de amor. A primeira, deixa eu só achar meu negócio aqui que eu separei para vocês, porque não deu certo com esses papel. Aí. Viu? Não tem que ter papel, gente. Quando não tem papel, não me atrapalha. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, existe uma definição de pelo menos 3 tipos de amor no grego. Amém? Porque o Novo Testamento, amém? Ele é escrito, glória, houve luz. Estava achando um negócio meio esquisito aqui atrás. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, existe definição de pelo menos 3 tipos de amor. Amém? O ágape é o que o Senhor vai trazer a revelação para nós. O filho, ou filos, amém? Que é esse amor aqui, amém? Filos, amém? Ou fileo, glória a Deus. Filos, o grego. O amor eros, amém? Eros. E o amor ágape, amém? Nós vamos primeiramente trazer essa definição. Essa diferenciação desses amores, amém? Porque quando se fala amor, as pessoas colocam tudo no mesmo pacote e acham que é tudo a mesma coisa, não é? Amém? Quando o grego fala sobre o amor eros, amém? Que é esse aqui. O amor eros, ele fala propriamente, irmãos, geralmente expressa a ideia de amor entre um casal, amém? Entre homem e mulher. E o amor mergulhado na paixão, amém?
Então, o amor, quando você se apaixona, amém? Pela sua mulher, você tem aquele encontro, aquele primeiro impacto, aquele primeiro, sabe assim? É o amor eros, amém? Então, na verdade, o amor eros, ele também é definido como uma paixão, amém? Ardente. Então, é o amor que é entre o marido e a mulher, esposa, amém? Entre o casal, amor eros, presta atenção. O amor philos, que é esse, ou phileo, amém? É o amor sentimental. Fala comigo, sentimental. O amor de simpatia natural. Um exemplo, irmãos. Tem aquelas pessoas que, nós estamos na igreja de várias pessoas, mas tem umas pessoas que nós somos, que a gente tem algo diferente, a gente tem uma conexão, assim, né? Pode ser uma simpatia. A gente tem uma amizade, pode-se dizer assim, uma particularidade com ela. Vocês não têm essas pessoas? Só eu tenho. Amém? Pessoas que a gente tem um amor especial, diferente. Esse amor é considerado o amor philos, ou amor filho. Amém? Que é um amor da amizade, uma amizade profunda. Não é um amor raso, é um amor profundo. É um amor de carinho que a gente tem quando a gente se encontra com pessoas que têm ali o mesmo jeito que a gente, sabe? Assim? Aquelas pessoas que a gente gosta de conviver, que a gente gosta de estar em casa, amém? Então, no grego, philos é isso, filho, é isso. É aqueles amores que são de amizade profunda, de pessoas que nós gostamos de estar perto, gostamos de estar junto, amém? Glória a Deus. Amor que nós temos para a nossa família, para os nossos amigos, glória a Deus. Mas, o que então seria, se nós temos essas duas definições, o amor ágape, amém? Que é o que nós estamos falando hoje, que é o tema da nossa reunião Taça e Harpa. O amor ágape, irmãos, é um amor diferente, amém? Porque quando foi escrito aqui o Novo Testamento, eles queriam distinguir, existia uma separação para falar sobre o amor de Deus, para falar do amor do Senhor Jesus para conosco, amém? E eles usaram essa definição, glória a Deus, ágape. Ágape não era algo comum para os gregos. Eles não usavam essa definição diretamente. Ela começou a ser usada a partir dos cristãos, amém? Para definir amor. Glória a Deus. Era uma definição que foi colocada muito no Novo Testamento para definir esse amor. O amor ágape não é comum para os gregos. Passou a ser utilizada muito, né, pelos cristãos. Ágape passou a ser a expressão de um sentimento mais puro e elevado. Amém? Mais puro e elevado. O amor ágape é um amor que não busca os seus próprios interesses. É um amor desinteressado, puro, genuíno. Não é uma emoção. Fala comigo assim, não é uma emoção. Fala assim, ágape não é um sentimento ou uma emoção. Aleluia. E onde que está na Bíblia a definição de ágape? Irmãos, 1 Coríntios 13. Glória a Deus. 1 Coríntios 13, ele traz a definição do o que é ágape. O que é o amor ágape. Glória a Deus. Ele diz assim, ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento tal que de maneira que transportasse os montes, se não tiver amor, se não tiver o amor ágape, nada seria. Amém? E ainda que distribuísse toda a minha fortuna sobre o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me proveitaria. Glória a Deus? Olha isso. O amor é sofredor. Fala comigo, o amor. Não, tá todo mundo vivo. O amor é sofredor. É benigno. Não é invejoso. Não trata com leviandade. Não se ensoberbece.
não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não se folga com a injustiça, mas com a verdade, tudo crê, tudo espera, e tudo suporta. Aleluias. Então essa aqui, irmão, é a definição de ágape. Glória a Deus. Essa é disso que nós estamos falando nessa noite. Glória a Deus. Porque quando nós entendemos esse conceito, nós vamos compreender, irmãos, que não se amor, ágape, que o Deus espera de nós, não é um sentimento, não é uma emoção, não é um grupo de pessoas que nós concordamos estar com ela. Amém? Não é falar assim, não, eu amo essas pessoas, mas essas pessoas eu não amo. Amém? Porque o Senhor, Ele vai nos mostrar nessa noite, que para que a gente encontre um lugar de koinonia, de comunhão entre os irmãos, é necessário um entendimento claro do que é amor. Do amor que a Bíblia diz, não que o sistema diz, não que os jornais dizem, não que as pessoas estão dizendo lá fora. Glória a Deus, aleluia. E para nós começarmos, irmãos, falar sobre isso, existe primeiramente o amor de Deus para com os homens, que o pastor já iniciou falando aqui, amém? Irmãos, presta atenção, vocês perceberam que a cruz está aqui de novo? Aleluia. Por que será que a cruz veio parar de novo nessa reunião? Pergunta para o irmão do seu lado. Fala assim, por que a cruz está ali? Por que será? Porque a cruz, fala comigo, a cruz é a prova que Deus me ama. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir comigo lá em Romanos 5:8. Romanos 5:8. Vamos abrir rapidão para a gente passar para outra parte. Que não é onde nós vamos crer que o Senhor vai derramar sobre nós uma unção, amém? Uma capacitação. Diz bem assim, irmãos, a partir do 5, a partir do 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Olha isso, irmãos. Olha isso, irmãos. O Senhor já provou para você e para mim, na cruz, que Ele nos ama. Então hoje, todas as circunstâncias que nós passarmos, a gente não pode duvidar do amor de Deus. Não tem como a gente falar assim, eu estou passando por um dia de luta, então eu duvido do Senhor. Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus me ama mesmo? Eu estou sem dinheiro. Será que Deus me ama mesmo? Eu estou doente. Será que Deus me ama mesmo? Eu estou brigando com as pessoas, está tendo situações adversas do meu lado. Irmãos, Deus provou, está escrito aqui, Deus prova. Deus provou o seu amor para conosco. Então o seu amor está acima, fala comigo. O amor de Deus está acima de qualquer suspeita. Aleluia. Glória a Deus. Então o amor do Senhor foi derramado por nós. Ele provou este amor, irmãos, quando Ele mandou o seu Filho. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que Ele mandou o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavra é tão declarada, irmãos, se a gente soubesse a profundidade dela. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqueles está disponível o amor de Deus, amém? O amor de Deus para conosco não tinha nenhum tipo de obra que a gente tinha praticado para Deus.
Ele provou o seu amor, nós ainda sendo pecadores, como diz a palavra. Nós ainda sendo pecadores, nós sendo ainda homens e mulheres, sem entendimento algum de quem Ele era. Ele nos amou, Ele me amou. Aleluia! E através disso, através dessa salvação, Ele nos deu acesso ao Pai e ao seu amor. Aleluia! Então todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus no seu coração, hoje Ele está sendo derramado sobre eles o amor de Deus. Então, para você e para mim, o Senhor está falando, tire a ideia que o amor dele é como o amor que de muitos se tem. Quando você dá alguma coisa para a pessoa, ela te ama. Quando você não dá mais, ela não te ama mais. E aí a gente confunde, a gente acha que Deus é assim. E Deus, Ele tem um amor para nós, ágape. Fala comigo, ágape. Ágape. Deus não é como o amor de muitos. Sabe? O amor de muitos. O amor de muitos que muitas vezes usou você, sabe? Assim, até o último, sugou. E Ele estava te amando, disse que. Depois te descartou. Deus não é assim, irmãos. Deus chamou muito antes. Então, o nosso Deus, o amor dele tem que estar acima de qualquer suspeita. Se eu estou tendo vitória, Ele me ama. Se eu estou tendo lutas, Ele me ama. Glória a Deus. Ele nos ama. Ele nos ama. Aleluias. Não é à toa que você está aqui, é porque Ele te ama. Ele te trouxe nessa noite, neste lugar, porque Ele te ama. Irmãos, existe outro, só que quando você ama ao Senhor, o Senhor espera de nós algo, sabe por quê? Quando a gente tem essa revelação no nosso coração. Eu queria que vocês abrissem agora em João, irmãos. Porque essa mulher eu costumo falar muito dela. É simplesmente fantástico. João não, irmãos, desculpa. Lucas 7. Eu costumo falar muito sobre essa mulher, porque essa mulher me define. Essa mulher é eu. Aleluia. Era eu alguns anos atrás. Aleluia. Quando cheguei diante da presença dele, toda destruída, pecadora. Amém. E teve consigo a revelação desse amor. Olha o que diz a palavra de Deus. Eles estavam ali, irmãos, numa reunião na casa de um fariseu chamado Simão. Aqui eu acho que não sei se fala o nome aqui, fala o nome, ele fala. E naquela reunião, todos estavam ali e ficaram meio, sabe, em dúvida, né? Mas chegou ali uma mulher com vaso com unguento, por detrás, no 38, aos seus pés chorando, e começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e a enxugar com seus cabelos da cabeça. Beijando-lhe os pés, ungiu-lhe com o unguento. E quando viu isto, o fariseu, que tinha o convidado, falou-no consigo, dizendo: se este fora realmente profeta, bem saberia que esta mulher que tocou é uma pecadora. Fala assim, uma pecadora. Amém? E aí Jesus, sabendo os pensamentos dele, irmão, ele falou bem assim: um certo credor tinha 2 devedores, e um devia 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhe ambos. Disse, pois, deles, qual amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim aquele a quem mais perdoou. Ele lhe disse: julgaste bem. E voltou para a mulher e disse a Simão: vês esta mulher, entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Não me deste água para os pés, mas ela regou os meus pés com lágrimas e enxugou os seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que muito os pecados lhe são perdoados, porque muito me amou. Amém? Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Aleluias. Olha isso. Fala assim, o que tem a ver isso tudo, irmãos? Porque agora nós estamos falando sobre qual é a resposta que nós vamos dar ao amor de Deus. Quando nós encontramos com Jesus, naquela reunião, naquele dia,
A partir daquele dia, quando você encontrou com o Senhor, você teve esse entendimento que essa mulher teve, que ela era uma pecadora. Você já compreendeu que você era um pecador miserável, que você não era capaz de se salvar? Você compreendeu isso? Porque o nosso amor parte disso, irmão. Parte de nós compreendermos quem nós éramos sem Deus. Porque quando nós compreendemos quem nós éramos sem Deus, nós vamos dar valor ao amor que Ele nos tem dado. Que foi o sacrifício na cruz para nos salvar. Aleluia! E esta mulher, ela teve uma atitude. Fala comigo, atitude. E a atitude dela foi uma entrega. Fala comigo, entrega. A entrega dela revelou o amor que ela tinha para com o Senhor. A renúncia dela de pegar algo que ela podia usar para ela e entregar para o Senhor, mostrou e demonstrou o seu amor. Então, quando nós falamos de nós para com o Senhor, irmãos, parte do princípio de nós entendermos quem nós éramos antes de Jesus. Pecadores, destinados ao fogo do inferno. Amém? Mas Ele, sem a gente ter nada em troca, nos amou e nos resgatou pela cruz do Calvário. E foi sobre nós derramado o amor de Deus foi derramado para conosco. E naquele momento, ele falou bem assim para Simão, sabe por quê? Sabe quem é Simão? Simão é o religioso. Simão é aquele homem que não entendeu que ele era um pecador. E ele era um fariseu. Ele conhecia tudo da Bíblia. E sabe o que eu posso te dizer? Você pode conhecer tudo da Bíblia, você pode ser um mestre, você pode ser um teólogo. Se você não compreender que você é um pecador, não está acessado para você a graça. Porque para ter graça, você precisa reconhecer que você é. Então não é muito o que você conhece, é o que você vive, o que você compreende, o que você pratica. Amém? Porque quando você está fazendo isso, irmão, você está demonstrando o seu amor para com o Senhor. Aleluias. Então o nosso amor para com o Senhor é provado quando nós renunciamos à nossa vida. Quando nós morremos para nós mesmos. Quando nós entregamos para Ele o nosso melhor. Quando nós obedecemos os seus mandamentos. Quando nós vivemos o seu propósito nessa terra. Quando nós abandonamos aquilo que nós éramos para se apegar àquilo que Ele diz que nós somos. Aleluia. Então, o nosso amor para com Deus parte de uma entrega. Fala, entrega. Então, quanto mais nós conhecemos o amor de Deus. Fala comigo, irmão. Fala, quanto mais eu conheço o amor de Deus, mais eu me entrego. Mais eu renuncio. Aleluias. Então, o amor de ágape para nós, irmão, é entrega para com o Senhor. Aleluia. É entrega para com o Senhor. É entrega. Porque quando ele fala bem assim, porque muito me amou. Porque te digo que muitos pecados lhe são perdoados. Porque muito me amou. Irmãos, não existe pecadinho, um pecadão. Fala assim, nossa, esse pecado aqui, sabe assim? E essa mulher era tipo assim, a mais pecadora de todos. E o Simão não era tão pecador. Não é isso. Ela reconheceu muito que ela era pecadora. Ela reconheceu de verdade que ela é pecadora. E ele não reconheceu. Então, sabe o que acontece, irmãos? Quanto mais você reconhece a sua dívida, mais você vai começar a amar esse Deus. E assim, ele fala bem assim, porque muito me amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Aquele que acha assim, não, eu fui só um pouquinho perdoado, porque eu era um pouquinho bonzinho, sabe? Eu não saía pra balada, eu não fazia nada, eu só ficava lá em casa, então eu sou um pouquinho pecador. Não, não existe isso. Não existe isso. Posso falar uma coisa pra você? Com esse seu pouquinho que você acha, você é pro inferno. Bem bonitinho assim, sabe assim? Bem fofinho, esmilinguidinho. Ia bem fofinho pro inferninho. Amém? Então entenda uma coisa, não se trata do pecadão. Fala assim, não, ela matou uma pessoa e o Simão não matou, então ele é pouco perdoado. Não existe isso. É quanto mais você reconhece, mais eu reconheço, mais eu reconheço. Isso acontece, sabe quando, irmão? Quando nós conhecemos o amor de Deus. Aleluia! Está todo mundo vivo aí?
Amém? Tá todo mundo compreendendo o que eu estou falando, irmãos? Porque o que eu estou falando é profundo. Aleluia. Então, à medida que eu reconheço, eu vou descobrindo o amor de Deus. E eu vou sendo o quê? Justificado por Ele. E eu vou me entregando para Ele. E eu vou renunciando à minha vida. E aquilo, sabe? Nossa, eu podia estar hoje, sexta-feira. O que eu podia estar fazendo? Eu podia estar me arrumando para balada. Que eu fazia antigamente. Mas eu renuncio isso. Porque eu quero a presença de Deus. Porque Ele me ama. E eu sei que Ele me ama. E eu renuncio às minhas vontades. Eu renuncio o meu cinema. Eu renuncio o meu futebol. Eu renuncio a minha Netflix. Você entende que a renúncia não é de coisas grandes, tem hora? É de coisas bem pequenininhas. Que você acha que é pequenininha. Mas tem gente que não renuncia a Netflix, o futebol. Que não renuncia nada. Como você um dia quer morrer por Jesus, você falou? Não vai, irmão. Nunca. Porque Deus está falando de pequenas renúncias. Você prova para comigo o seu amor. E aí ele diz bem assim, ó. Vamos abrir. Aleluias. João 14, diz bem assim. 14, 21 diz assim. E naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim. E eu em vós. Olha isso. Quando ele estava falando da promessa do Consolador, irmãos. Que ele enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito que testifica do amor de Deus. Que Ele que declara no nosso coração, Abba, Pai. Ele testifica no nosso coração esse amor. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é Ele que traz sobre nós o entendimento desse amor. Amém? Porque sem o Espírito Santo isso era impossível. E Ele fala bem assim. E aquele a quem os meus mandamentos, e aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Glória a Deus. Aleluias. Sabe o que é isso? À medida que você vai caminhando com o Senhor, com o entendimento de quem Ele é e quem você é mútuo. Sabe a videira verdadeira? Amém? Quando você está nela. Amém? Irmãos, você já parou para pensar? Se existe um galho de uma árvore e existe o tronco dela, amém? O nutriente vai ter que passar para ir para lá, amém? Então a mesma essência vai ter que começar a correr, glória a Deus? Então por isso que o Senhor fala que nós devemos estar nele, aleluia? Porque aquilo que Ele é, vai fazer a gente se tornar parecido com o que Ele é, aleluias? Então é uma troca de nutrientes aqui, aleluias? Então, verdadeiramente, nós somos pecadores. E quando nós compreendemos isso, nós vamos passar para o terceiro estágio. O terceiro estágio, irmãos. Que é o amor do próximo para com o próximo. Aleluias. Glória a Deus. O primeiro amor que eu falei foi o quê? O amor de Deus para com os homens. Que veio através do quê? Da cruz, irmãos. Está todo mundo vendo? Aleluias. Que veio através da cruz. E através dessa cruz, nós compreendemos que nós somos quem? Pecadores. E a partir disso, nós vamos renunciar. Então, nós vamos começar a amar Jesus também. Nós vamos provar isso através do quê? Através da nossa obediência. Glória a Deus. Então, a nossa obediência prova que nós amamos o Senhor. O que Ele fala que é para a gente continuar fazendo, a gente faz. O que Ele fala para a gente não continuar fazendo, a gente não faz. Aleluia. E a gente prova que a gente ama Ele assim. Irmão, quando Deus falou comigo falar sobre amor, Ele deu um susto, sabe por quê? Amor, fala comigo assim, é caldo grosso. Amor não é para criança. Amor não é um monte de coraçãozinho. Amor não é um monte de emoji de coração, com olho de coração. Amor que nós estamos falando não é um sentimento bonitinho. O amor é uma decisão. Aleluia. Fala comigo, o amor é uma decisão. O nosso Deus, Ele não sentiu, não, porque se Ele estivesse sentindo alguma coisa para mandar Jesus. Amém. Ele é o amor, a essência dele. Decidiu mandar Jesus. Porque Ele quis. Aleluia. E à medida que nós conhecemos Ele, Ele espera que nós tenhamos a mesma decisão.
decisão. Sabe por quê, irmãos? Você pode começar no seu casamento com um amor eros, e é assim que começa. Vai começar assim, com uma paixão, com um amor ardente, maravilhoso. Mas se você não passar a viver um amor ágape, ou um amor que você não entende, que não é apenas por um sentimento, sabe o que vai acontecer com você? Você vai separar, você vai deixar. Glória a Deus. Então o Senhor espera que nós tenhamos a mesma atitude que Ele teve, de realmente ser respaldado por uma aliança que nós fizemos com Ele. Porque o Senhor tem uma aliança conosco de sangue. E Ele espera que nós também tenhamos essa aliança de amor eterno. Amém? Porque agora, vamos lá em 1 João, irmãos. Vamos passar a última parte. Essa definição de João, ela é maravilhosa. Aqui em 1 João 4. Diz bem assim: amados, amemos uns aos outros. Aleluia. E todo esse capítulo, quando ele vai falar, irmãos, ele fala sobre ágape. Pega o texto original, ele não fala sobre filial, ele não fala sobre eros, ele fala sobre ágape. Ele fala sobre ágape. Ágape. Ele diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aleluia! Então, se você fala que você é nascido de Deus, o amor de Deus foi derramado no seu coração. Aleluia! E se você fala que não é apenas falar que conhece Deus. Se você conhece a Deus, você ama. E se você ama, você tem o quê? Fala comigo. Atitudes. Decisões. Não baseada nas emoções ou no sentimento. Mas baseada onde? Na palavra de Deus. Naquilo que Deus disse. Naquilo que Deus espera de mim e de você. Glória a Deus. Ele diz bem assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. E nisto está o amor. Não que nós temos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Aleluia! Ninguém jamais viu a Deus. E se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o teu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. E qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós o conhecemos e cremos no amor de Deus que nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Lembra disso, a videira verdadeira, vós sois o ramo. Aleluia. Os ciclos, os nutrientes têm que passar, irmão. Por quê? Você vai entender. Você vai entender o porquê. Que eu estou falando da vida. A pastora falou ontem perfeitamente sobre isso. Aleluia. Por quê? Por quê? Pergunta para o irmão, por quê, irmãos? Por que o amor tem que estar passando entre nós? Deus. Amém? Se nós conhecemos a Deus, Ele vai ficar fazendo essa... Aleluia. Diz assim: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Aleluia! Nós temos que ter confiança nesse amor. Como eu falei, Deus está acima de qualquer suspeita. Aleluia! Porque qual é que somos nós também neste mundo? No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Lança fora o medo, amor. O amor lança fora o medo. Ixi, quase que eu te chamei de amor.
Aleluia. E nós já falamos sobre o temor, amém? Lembra que nós falamos sobre o temor e o medo? Entre o temor e o medo. Quando nós falamos sobre liberdade. Entenda que liberdade, a liberdade cristã. Chamados para a liberdade, nós falamos sobre chamados à liberdade. Nós falamos sobre temor e entre o temor e o medo. E nós falamos sobre Abba Pai. Tudo isso está ligado ao quê? À liberdade cristã. Aleluias? Por isso que nós estamos falando sobre koinonia. Koinonia está ligado com o amor, que está ligado com o mês que vem, que eu já sei o que é, mas não vou falar para vocês não. Vocês venham, que vocês vão saber. Aleluia. Glória a Deus. É o que o Senhor espera de nós. E ele fala bem assim, que no amor não há medo, irmãos. Por quê? Porque quem lembra aqui daquele dia que eu coloquei aqui as folhinhas e a gente andava na fidelidade de Deus, em quem Deus é. Amém? Por quê? Porque o medo, ele pressupõe o quê? Castigo. O medo, ele nos afasta dos propósitos de Deus. O temor nos aproxima do propósito de Deus. O temor nos faz obedecer a Deus. O medo nos afasta. Amém? E o Senhor não quer que nós tenhamos medo, mas que nós tenhamos o quê? Temor. Aleluia. E o temor está ligado a um coração que entendeu o amor de Deus. É forte, irmão. É muito forte tudo isso. E ele fala bem assim. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Então nós amamos a Ele só porque Ele nos amou primeiro, irmão. Porque foi dado a nós o entendimento, a revelação, o Espírito Santo. Fala comigo, o Espírito Santo. Que nos revela o amor dEle e que nos faz amá-lo de volta. Através da nossa entrega e renúncia. Através da nossa entrega e renúncia. E Ele diz... Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece ou odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a Deus, a qual viu, como pode amar a Deus, ao qual não ouviu? E dele temos este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu. Irmãos, e quando a gente vai... Dois demais, quando a gente vai ler... Ame também o seu irmão, é ágape que está lá. É ágape que está lá. Não é um amor filho, não é um amor eros, não é um amor família. E sabe o que a gente entende? Que nós, dentro de um círculo de igreja, a igreja, amém? A igreja, nós vamos ter aqueles que a gente vai amar filho também, amém? Que são os próximos, que são os íntimos, são aqueles que a gente gosta de estar junto. Mas o Senhor, Ele espera que eu e você venhamos ter o amor ágape um para com os outros. Como? Como? O amor que entende. O amor que decide. Não quebrar a aliança um com o outro, mesmo se eu não concordo. O amor que te faz perdoar. Fala comigo, perdoar. Que te faz liberar perdão. Amém? Aleluias. Então este amor que Deus espera de nós. E se nós temos esse amor no nosso coração, nós vamos liberar perdão para o nosso irmão. Nós não vamos ficar amarrados através de faltas de perdão, através de situações. Não, eu não perdoo, eu não faço. Sabe por quê? Porque Deus fez isso conosco, irmão. Deus nos perdoou primeiro. Deus espera que você perdoe seu irmão. Deus espera que você não quebre a aliança com Ele, a unidade com Ele por qualquer coisa. Ele quer que você saia nessa noite decidido deste lugar, a não fazer quebras de aliança, a não fazer quebras da comunhão, a não ter quebras da unidade. Como? Através do entendimento do amor, da decisão que você tem que ter, de amar, de resolver, de orar. Como o pastor falou, irmãos, isso é fácil? Isso vem de nós mesmos? Fala assim, não. Fala assim, não vem da nossa carne, não vem do nosso intelecto, não vem do nosso sentimento. Uma geração que vive sentindo demais e quer sentir tudo. E Deus está falando comigo, com você. Por que o caldo é grosso, irmão? Porque, fala assim, amor. É para gente crente maduro. Porque quando a gente vai ler 1 Coríntios 13, fala sobre o quê? Quando eu era menino. Eu pensava como menino. Sabe como que eu pensava como menino? Eu ficava bravo com qualquer coisa. Eu quebrava aliança por qualquer coisa. Qualquer coisinha eu não vinha na igreja. Qualquer coisinha eu brigava com meu marido. E aí a gente quebrava aliança, sabe? Eu dormia sem falar com ele. Qualquer coisinha. Quando eu era menino, eu pensava como menino.
Eu sentia como menino. Eu discorria como menino. O que é discorrer? Ruminar. Sabe assim? Aquela pessoa fica igual uma vaca ruminando. As coisas. Mastigando. E volta. Não sei o quê. Você entende? Irmãos, esse é um irmão chamado Paulo que estava pregando. Amém? Agora fala, Lu, você está nesse nível. Você está pregando aí nesse nível forte. Porque amor não é para qualquer um. Sabe por quê, irmãos? Quando ele está falando de amor, nós falamos 3 tipos. De Deus para com os homens, de nós para com Deus. E agora do próximo para com o outro próximo. Sabe o que é isso? Lembra da videira? Vós sois o ramo. Os nutrientes têm que passar. Para quê? Para que os nutrientes têm que passar para o ramo? Para quê, irmão? Para quê? Gerar fruto. E o amor é o quê? Quando a gente vai ler lá em Gálatas. Amor é uma das particularidades do fruto do Espírito. Aleluia. Então, quando nós falamos de amor para com o irmão, nós vamos tão somente, irmãos, frutificar. Aleluia. Porque o fruto é para o outro. Sabia disso? É para o outro. O fruto é para o outro. Aleluias. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Não é força do braço. Não é pela força do braço. É através do Espírito Santo. É através do Espírito Santo. Através da sua intimidade com o Espírito Santo. Que você e eu vamos conseguir dar o fruto do Espírito. E vamos conseguir amar os nossos irmãos, assim como Deus espera. Aleluias. Sabe por quê, irmãos? Tinha um irmão lá na igreja, para mim encerrar, para a gente orar. Eu gostaria que todos vocês abrissem em João 21. João 21, abre João 21. Existe um diálogo tremendo aqui. Fala comigo assim, fala assim. O amor do próximo para com o próximo deve ser gerado no meu relacionamento com o Senhor. Porque não é força. Porque não é força. É fruto. Aleluia. Olha isso. Existia um irmão muito abençoado que andava com Jesus, um discípulo chamado Pedro. E Pedro, irmãos, ele era aquele homem ousado, sabe assim? Aí aquele homem, aquele discípulo que estava junto o tempo todo. Amém? E ele sempre falava muito. E um dia ele falou assim, Jesus, eu estou pronto para morrer com você. Eu estou pronto para ir até as últimas consequências com o Senhor. E o Senhor falou bem assim, Pedro, hoje mesmo, o diabo pediu para peneirar você, como um trigo. Quem lembra desse diálogo? E aconteceu que ele negou Jesus. Amém? E ele negou Jesus e ele passou por um processo de quebrantamento muito forte, irmão. Ele foi quebrado, ele foi verdadeiramente quebrado ali. Naquele momento, quando Jesus ele volta para falar com os discípulos, irmãos, Pedro ele está se sentindo mal, porque aquilo que ele falou, ele foi reprovado. Amém? Naquilo que ele declarou. E Jesus falou para ele, Pedro, eu te conheço, Pedro. Eu sei quem você é, Pedro. E você não vai morrer comigo. Até pelo fato que ele tinha muita coisa para fazer ainda, né? E ele diz bem assim, 21 a partir do 14. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Irmãos, quando a gente olha esse diálogo sem entender o original, a gente não entende a profundidade do que ele está falando. Quando ele fala assim, Simão, filho de Jonas, ama-me, ele está falando assim, Simão Pedro, você agapau, que é a palavra que ele usa, você ama-me com amor ágape? Você me ama com amor ágape?
E sabe o que Pedro responde? Ele responde assim, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E sabe o que é esse te amo? Fileu. Pedro responde bem assim, você sabe, Jesus, que eu gosto do Senhor. O Senhor sabe, Jesus, que eu gosto do Senhor. É mais ou menos assim, Jesus está falando bem assim para ele. Pedro, você está disposto a morrer por mim? Pedro fala assim, Jesus, eu gosto, mas eu não estou disposto a morrer ainda. O meu amor não é tão profundo para entregar tanto. Amém? E olha o que ele diz. Tornou-lhe a segunda vez e disse, filho de Jonas, ama-me? Ágape. Disse-lhes, tu sabes que te amo, filho. Amém? Apacenta as minhas ovelhas. E disse a terceira vez. Presta atenção, irmãos. Olha aqui, eu vou encerrar esse momento. E disse a terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? E sabe o que acontece aqui? Quando Jesus pergunta para ele essa terceira vez, ele pergunta bem assim, Pedro, filho, você me ama? Você gosta de mim, Pedro? Você gosta de mim, Pedro? E ele fala bem assim, Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu gosto. Amém? E sabe o que Jesus falou para ele? Confirmando para ele. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus fez com ele ali, irmão? Ele colocou Pedro cara a cara com quem ele era. Porque Jesus sabia de tudo. Jesus sabia naqueles dias que Pedro não estava pronto para morrer por Jesus. Mas Jesus falou bem assim, Pedro, eu sei quem você é, Pedro. E eu te aceito, eu quero você assim. Eu quero você gostando de mim. Agora, me obedece. Me obedece, vai me obedecendo. Porque olha o que vai acontecer. Na verdade, te digo, que quando era mais moço, agora, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não querias. Olha isso, irmão, olha isso. E disse isto, significando que em que morte ele havia de glorificar a Deus. Ah, Deus. E disse, segue-me. Irmãos, presta atenção na profundidade disso. A primeira coisa que nós precisamos entender hoje, que ainda nós não estamos no nível de morrer por Jesus. Eu creio que ninguém aqui. E Jesus sabe disso. Só que a partir de hoje, o Senhor quer que você entenda que o amor que Ele espera de você é a obediência às pequenas coisas, ao dia a dia. Ele conhece, Ele sabe quem nós somos, além dos discursos, além das palavras bonitas que saem da nossa boca. Por isso Ele está falando com algumas pessoas aqui. Perdoa. Decida perdoar. Decida abrir mão da sua justiça. Ele está falando para algumas outras pessoas aqui. Você tem se preocupado com poucas coisas, coisas inúteis. Coisas que não era para se preocupar. E você não tem aberto mão de coisas insignificantes que têm travado coisas grandes na sua vida. O Senhor está falando com outras pessoas aqui. Deixa eu te amar. Deixa eu entrar no seu coração. Por que você sempre acha que você tem que fazer por merecer? Entenda, a resposta que nós damos através das obras não é porque nós merecemos o amor dele. É a nossa resposta de gratidão e de amor para com ele. É a revelação, irmãos, que nós temos. E através disso nós somos gratos a ele, nós entregamos tudo. Então não é porque você faz coisas boas que ele te ama mais, irmãos. Não. É porque você ama que você entrega. Aleluias. E você precisa sair daqui com esse entendimento. E Ele está falando dia após dia, dia após dia. Eu quero aumentar o seu amor. Amém? Dia após dia. E dia após dia tem uma cruz para você seguir. Dia após dia você vai negando um pouquinho. Você vai renunciando um pouquinho. Você vai provando que você me ama mais um pouquinho. Até o dia que coisas grandes vão acontecer.
Assim como Pedro, que ele disse para Pedro: Pedro, eu sei quem você é. Eu sei que você não é capaz de morrer por mim ainda. Mas eu estou te dando uma ordem, estou te falando algo. Eu não te rejeito por isso. Eu te chamo e te falo: apacenta as minhas ovelhas. Eu te chamo e falo: eu aceito o seu amor por mim dessa forma. Vem, que eu vou. Não se trata de você forçando o seu braço. Se trata de eu dando porções diárias do amor do seu coração. Segue-me, sabe por quê? Vai chegar um dia, quando você estiver para partir daqui para a glória, que você vai morrer por mim. E essa morte sua vai glorificar o meu nome. Não fica frustrado porque você ainda não morreu por mim. Porque vai chegar o dia que você vai morrer por mim. Que você vai conseguir morrer por mim. Segue-me. 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 E é isso que Deus espera da sua igreja, irmãos. Nós ainda não temos esse amor da plenitude ágape. Nós não temos. O Senhor quer que nós saiamos daqui decididos. É uma decisão. O amor ágape não é um sentimento florido. Não é uma paixão desenfreada. Não é loucura. O amor ágape é uma decisão que passa pela obediência, pela submissão, pela palavra dele. E agora eu gostaria que vocês ficassem de pé. Porque, irmãos, ontem a pastora declarou algo tremendo. Que nos últimos dias o amor de Deus iria se esfriar. E sabe o que ia acontecer com esse amor se esfriando? Aumentaria a iniquidade. E sabe o que o Senhor está falando comigo e com você? Que quando nós olhamos, como nós olhamos, Noé e sua família. Noé e sua família, presta atenção, Deus está falando conosco. Eu chamei uma família. Eu chamei uma família. Uma família. Noé e sua família estavam edificadas no amor de Deus, na justiça de Deus. E por isso que eles não foram levados. Por isso que eles não foram levados pelas águas do dilúvio e da justiça de Deus. Se eu e você não compreendemos o amor de Deus, nós vamos cair, muitas vezes, na iniquidade do mundo. E o Senhor quer, a igreja que Ele vai vir buscar nos últimos dias, é uma igreja que ama Ele. Porque quando nós olhamos nas igrejas, em Éfeso, Ele deu uma repreensão para Éfeso. Ele falou bem assim: vocês se esqueceram do seu primeiro amor. Vocês se esqueceram do seu primeiro amor. E não se tratava de obras, irmãos. Se tratava da conexão com o Senhor. Eles tinham perdido o relacionamento com Deus. Eles estavam fazendo as coisas simplesmente por fazer, fazendo coisas boas, com a força do seu braço. Mas o Senhor estava falando naquela hora: volta, se arrepende. Aonde você caiu desse primeiro amor, volta. Porque a igreja de Jesus dos últimos dias é uma igreja que ama ao Senhor. Porque só uma igreja que ama ao Senhor vai conseguir passar por toda a tribulação, irmãos. Só uma igreja que ama ao Senhor vai conseguir continuar fazendo essa arca, apesar da iniquidade. E Deus está chamando você, primeiramente você, eu e você aqui neste lugar, para que nós sejamos a representação desse amor na nossa casa. Sabe por quê? Ai, mas meu marido não está aqui. Irmãos, Deus quer que escolheu você para estar aqui. Você para transformar o seu coração. Deus é para derramar no seu coração o amor dele. Trazer a revelação desse amor para você. Para que você venha realmente edificar a sua vida, a sua casa espiritual, a tua morada neste amor. Para que assim você venha fluir na sua casa, com o seu marido, com os seus filhos. E venha edificar esse amor, essa família. Para que juntos aqui como igreja, nós venhamos ter esse elo da perfeição, que nos une uns aos outros. Que você saia nessa noite decidido, irmãos. E eu gostaria agora de chamar você aqui na frente, porque nós vamos orar.